Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia do 11º domingo do tempo comum vem nos falar do reino de Deus através de parábolas. E o evangelho desta liturgia está em Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Para fazer o povo compreender a boa nova, Jesus sempre esteve atento à maneira como transmitia sua mensagem. E, portanto, as parábolas foram muito usadas na pregação do Mestre da Galileia. Esse jeito de pregar, de semear a palavra, fazendo comparações, conseguia chegar de forma simples aos ouvidos e aos corações do povo. Todos compreendiam com facilidade, porque Jesus falava uma linguagem acessível e que fascinava os seus ouvintes. Hoje, na primeira leitura desta liturgia, o profeta Ezequiel também usou a parábola quando apresenta no seu texto o seguinte versículo, no capítulo 17, versículos de 22 a 23. Diz o profeta: Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Do povo escravo na Babilônia, Deus tira do broto de Davi para replantar na terra livre da escravidão. Em Cristo, o novo rebento de Israel, da família de Davi, o novo povo que vem buscar refúgio e proteção e sua libertação eterna. E disse Jesus em parábola: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Marcos capítulo 4, versículo 27. O que nos motiva a refletir este lindo versículo de Marcos? Nesta fala de Jesus, parece haver um segredo, uma mística, uma espiritualidade, uma força invisível no germinar do crescimento do reino, onde não depende do semeador, mas somente de Deus. Muitas vezes passamos despercebidos no que se refere a essa dinâmica da palavra de Deus, a qual nos cabe apenas semear, mas não fazer crescer. É Deus quem faz crescer o reino ao percurso de cada dia e de cada noite. Existe um canto que diz: Põe a semente na terra e não será em vão. Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão. Às vezes, não temos paciência com as sementes jogadas nos corações humanos e queremos logo os frutos, ou também queremos interferir no processo que não compete a nós. O que compete a nós é a semeadura, o jogar a semente do amor e da esperança nos corações humanos, terrenos que poderão acolher a semente e deixar germinar em suas vidas. O amor simples e humilde, às vezes aparentemente pequeno como um grão de mostarda, germinará e fará crescer a árvore da existência regada pela força do bem que vem de Deus.
Num mundo de tantas correrias, ocupações e obrigações, este Evangelho nos ensina a ter calma com a vida. Ao exercitarmos a paciência e a contemplação, sentimos a vida fluir e encontramos o seu sentido essencial. Na correria do nosso cotidiano, muitas vezes nos perdemos nas distrações e não achamos momentos para pararmos e meditarmos sobre a essência da nossa existência, sobre o amor que nos equilibra, que nos move para o bem e que nos impulsiona para a ajuda gratuita e o cuidado para com o outro. E diz mais Jesus, no capítulo 4, versículo 27. O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. O reino de Deus cresce na simplicidade e, aos poucos, se expande uma árvore de minúscula semente e torna frondosa e produz seus muitos frutos. As diversas iniciativas pastorais, sejam religiosas ou sociais, são como pequenas sementes, são a forma de fazer o reino acontecer no meio de nós. Parecem pequenos, insignificantes, certos gestos e ações de acolhimento, de cuidado, de escuta e de uma palavra boa a quem precisa, mas isso é que significa a semente do reino de Deus. São as visitas aos doentes, o cuidado com os mais frágeis da sociedade, a ajuda comunitária, a atenção a quem precisa, a oração pelos irmãos. São estas as ações que vão justificar nossa entrada no paraíso. Acolhamos as palavras de São Paulo, as quais nos reforçam sobre este tema do semear o reino. E diz o apóstolo São Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, que estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Ser agradável a Deus é fazer o bem aqui e agora, neste mundo, nesta nossa morada terrestre, em virtude do céu. O Salmo 91 nos diz: o justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios do meu Deus florescerão. Busquemos o amor e a justiça de Deus, e o resto acontecerá para o bem de todas as criaturas. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para a liturgia deste 11º domingo do tempo comum nos traz como título: Deus faz germinar e crescer o reino. Palavra que vem de mansinho, semeada pela mão do amor, que fecunda entre a noite e o dia, crescendo com a luz e o vigor, e aos poucos vai se espalhando, e o mundo vai transformando
como árvore em seu esplendor. Palavra semente do reino que alimenta a nossa missão, dos tantos semeadores que vivem em constante ação, deixando Deus sempre agir, para a boa nova se expandir e crescer a forte união. Palavra que nos treina a espera, que vem ensinar a paciência, fazendo vencer a ansiedade e distrai a prepotência, gerando em nós a bondade e a força da fraternidade e o amor divina ciência. Pequenas sementes do amor, nos gestos mais simples da vida, nas tantas ações em comum e nas propostas assumidas, nascendo os tantos projetos que fazem o amor ser concreto e a paz ser reassumida. O Verbo de Deus nos ensina o semear a caridade pelos campos deste mundo para quem tem necessidade, ao plantarmos nos corações e espalhar pelas nações o bem com gratuidade. Novo rebento da aliança, Cristo que o reino anuncia, que vem e que cuida da gente, trazendo a paz e a harmonia, que vem trazer a nova vida, a todos fazendo acolhida e nos brindando com a alegria. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos ensina sobre a paciência e a simplicidade ao semear a sua palavra, ilumine o seu caminho.